Quero agradecer à escola PF4, desembargador Penteado, todo o grupo da escola, pela oportunidade de estarmos transmitindo aqui a partir de Porto Alegre essa videoaula. Nós teremos aqui hoje um compartilhamento do conhecimento obtido pela colega Cristina Vieira em um curso na França, e esse curso surgiu a partir de um acordo de cooperação existente entre Infam, ENM, que é a Escola Nacional da Magistratura vinculada à EMB, e a Escola Nacional da Magistratura da França. A França, ela mantém esses contatos com a gente aqui no Brasil por meio da Embaixada, pois os cursos internacionais da Escola da Magistratura Francesa, eles são patrocinados pelo Ministério das Relações Exteriores, então tudo é feito em consonância aí com as atividades da própria Embaixada da França no Brasil. Inicialmente a EMB lançou esse curso de forma bastante ampla nos seus manuais, no seu site, e até pela dificuldade que temos de acesso à língua francesa, são poucos colegas que tratam, que conhecem, que dominam a língua, de poder participar de um curso, nós não tivemos inscritos. A EMB manifestou essa preocupação, até pelo risco de perdermos a própria parceria. Corremos atrás e nos foi sugerido o nome da doutora Cristina, seja pela sua capacitação técnica em vara criminal federal, seja por dominar a língua francesa, e também do Dr. Alexandre, que proferiu a palestra anterior, que também domina a língua francesa e está atuando em vara da Fazenda Pública e, consequentemente, lida muito com as ações de improbidade. Então, a partir disso, fizemos os convites, eles reorganizaram as agendas, puderam contribuir, e essa contribuição segue da seguinte forma. Em primeiro lugar, dentro de um critério de impessoalidade, sempre observando qualificações técnicas, até porque não nos conhecemos pessoalmente. Não é? Estamos nos conhecendo aqui na palestra, nos conhecemos posteriormente por telefone, e a mesma coisa com o Dr. Alexandre. Então, uma qualificação técnica das pessoas. A Infam providenciou basicamente a passagem dos colegas, em classe econômica. A Embaixada da França providenciou a parte interna, o pagamento do curso, que corresponde também a cerca de 500 euros, e uma pequena ajuda de custo, que me parece não chega a 30 euros por dia, realmente uma ajuda de custo mais simbólica, e outras despesas foram suportadas pelos próprios colegas. E a ideia é deixarmos claro aqui que o curso se destina a todos nós. Por meio dessa videoaula, os colegas estão compartilhando esse conhecimento, essa é a política da Infam. O investimento nessa difusão de conhecimento se dá com base na Resolução 3 de 2006 do Superior Tribunal de Justiça, que é o órgão orçamentário responsável pelos investimentos da Infam. Infam, que hoje está com um novo portal, é a nossa Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados Federais e Estaduais. Esse novo portal pode ser acessado diretamente no www.infam.jus.br ou pelo site do Superior Tribunal de Justiça. Temos hoje 4 projetos básicos. Um é um projeto que envolve as melhores faculdades de direito do país, aquelas que têm selo da OAB, porque alunos bem cotados no exame da OAB e também no ENAD. A ideia é plantarmos dentro das melhores faculdades de direito uma matéria, uma disciplina eletiva, algumas já estão começando nesse primeiro semestre de 2013, sobre a magistratura, não no sentido de ensinar a fazer despacho, fazer sentença, mas de colhermos pessoas efetivamente vocacionadas.
Um segundo curso que está implementado também em andamento são cursos teóricos e práticos. A Infam tem colhido grupos de trabalho, estamos abertos aí aos colegas que desejarem se inscrever, podem manifestar esse interesse pelo e-mail infam@stj.jus.br. São grupos de trabalho na área de improbidade, uma grande ação que será desenvolvida agora por todo o país, grupos de trabalho na área de juizados estaduais e federais, execução criminal e presídios federais e outros temas que estão surgindo de relevância nacional. Esses grupos de trabalho eles elaboram um estudo teórico que antecede o curso prático e, na sequência, esse grupo viaja com a gente para análise de casos concretos. O estudo do caso se dá em cima de casos concretos e de maneira a atuarmos resolvendo problemas concretos ao mesmo tempo que estamos aprendendo com colegas especialistas em cada uma das áreas. Temos também hoje a recepção dos novos juízes, a exemplo do que já faz a ENAMAT há algum tempo, a Escola Nacional da Magistratura do Trabalho com bastante sucesso. O do Grupo Federal, o primeiro grupo serão os recém-aprovados pelo TRF1 no seu concurso, e a ideia é que esses colegas tenham uma noção dos mecanismos existentes no Estado brasileiro, independente do governo que estiver aí naquele momento. São conhecimentos mais aprofundados a respeito do próprio INSS, do COAF, da Receita Federal, de maneira que esses colegas recebam esse conhecimento e possam levar para as suas respectivas subseções, no caso dos juízes estaduais, para as suas respectivas comarcas. Então, quero aqui agradecer a oportunidade. Vou, desde logo, passar a palavra para a doutora Cristina, para a colega Cristina Vieira, que vai aqui nos brindar com seu conhecimento. Agradeço muito a boa vontade, seja todo o remanejamento pessoal que teve que fazer para podermos ajudar a manter essa parceria com a Escola da Magistratura Francesa. Muito obrigado. Então, boa tarde a todos. Eu agradeço inicialmente a presença do Dr. Ricardo Quinente a esta palestra, porque justamente estamos aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, no extremo sul do Brasil, e achei que seria uma palestra solitária, né? E fui, então, brindada com a surpresa de encontrá-lo aqui, agora, minutos antes de iniciar, e de conhecê-lo, primeira vez que estou podendo conhecê-lo pessoalmente, antes apenas em conversas por telefone e trocas de e-mails, né? Agradeço, então, a Infam, especialmente a Escola Nacional de Formação de Juízes, por ter, então, indicado o meu nome para que eu pudesse participar desse curso na França. Agradeço a Imagens por ter, então, disposto esse espaço aqui no Tribunal Regional Federal da 4ª Região para que fosse proferida essa palestra. E inicio, então, falando sobre esse curso que foi ministrado entre 10 a 14 de dezembro do ano passado, de 2012, e traçando um breve relato acerca de como que se deu esse meu ingresso no curso. Eu fui pouco tempo antes da realização do curso, então, indicada para participar, justamente pelo meu conhecimento da língua francesa e pelo meu trabalho, especificamente na área criminal. Eu já atuo aqui na 3ª Vara Criminal de Porto Alegre há mais de 8 anos. Aqui nós temos 3 varas criminais na capital, no Rio Grande do Sul. A primeira vara especializada em crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro. A segunda vara em execução penal e outros delitos. E a terceira vara em juizado especial criminal e outros delitos. E justamente por esse meu vivência diária e conhecimento específico na área penal, juntamente com conhecimento na área da língua francesa, eu já fiz Aliança Francesa, dentre outros cursos, e tive a oportunidade de fazer um curso de francês para estrangeiros na Sorbonne, em Paris. Então, fui escolhida para participar desse curso e fiz esse remanejamento familiar pessoal e consegui, então, estar lá presente. O curso, ele foi... gostaria também, no último momento, de agradecer a nossa magistrada de ligação da Embaixada Francesa, a magistrada Carla, que esteve presente também com a nossa chegada
e nos auxiliou durante todo esse trajeto em Paris, para nós conhecermos onde estava a Escola Nacional de Magistratura Francesa e quais os obstáculos que deveríamos superar para conseguir chegar lá e realizarmos o curso com tranquilidade. Bom, esse curso, então, ele foi sediado, digamos assim, pela Escola Nacional de Magistratura Francesa, mas foi dirigido pelo SCPC, Serviço Central de Prevenção da Corrupção. Esse SCPC, então, foi a Escola Nacional de Magistratura Francesa, o SCPC. Esse serviço, ele tem como chefe o Sr. François Badi e tem como secretário-geral o Sr. Lionel Benesch, ambos presentes durante todo o curso, de forma muito humilde, agradável, nos receberam, todos os magistrados e representantes de autoridades de todo o mundo, nos auxiliando do início ao fim da realização do curso, inclusive com dúvidas sobre as matérias que estavam sendo expostas. É interessante colocar que esse curso foi oferecido não apenas para a área judiciária, para magistrados, mas podemos perceber também para outras autoridades de países diversos. A peculiaridade dos participantes, a característica essencial que eram países em ascensão. Lá nós não encontramos assim países ricos, países do mundo antigo. Não havia europeus, não havia norte-americanos, chineses, japoneses, não, nenhum representante desse país. Nós tínhamos, então, como representantes da América do Sul, o Brasil especificamente, e o restante eram muitos países africanos, inclusive lá presentes muitas colônias francesas, os franceses dando aula para os seus colonizados, e também nós tínhamos países como Egito, Romênia e outros países distintos também, digamos assim, em ascensão perto do velho mundo, demonstrando um interesse, então, da Europa, representada no caso pela França, em diversificar os seus mercados, né, de investimento e de realização de negócios. E, de certa forma, querendo nos ensinar a como negociar, como tratar com eles de forma lícita, correta, sem cometer o delito de corrupção e assemelhados. Esse é um perfil bem interessante a ser colocado logo de início. Pois bem, então, justamente pelo fato de o curso ter sido ministrado pelo SCPC, esse Serviço Central de Prevenção da Corrupção, o Ministério se faz no início dessa apresentação uma colocação acerca do que constitui esse serviço e da realidade atual dele e do serviço que ele presta tanto em nível nacional francês quanto em nível internacional. E, para tanto, eu inicio referindo-me ao relatório elaborado por esse serviço de 2011, qual eles nos deram um exemplar para cada um dos participantes do curso, visto que serve como guia de identificação dos temas expostos e também de enfrentamento especificamente do crime de corrupção, tanto a nível nacional quanto internacional. Em verdade, o curso ele não se restringiu apenas a esse SCPC. O curso também abordou, nesses 5 dias de horários ininterruptos, praticamente nós tínhamos aula de manhã à tarde, o curso começava às 9 horas da manhã e terminava às 6 horas da tarde, praticamente. Nós tivemos palestras sobre luta contra a corrupção, tipologia dos delitos de improbidade administrativa e jurisprudência, mas também tivemos palestras sobre regras de organizações internacionais do grupo G20, serviços de investigação, perseguição e acusação dos delitos de corrupção, regras do grupo DACG de prevenção e repressão da corrupção, regra de jurisdição financeira dentro da luta contra a corrupção, palestra também sobre a confiscação de bens em matéria de corrupção e, finalmente, esse acredito que tenha sido um ponto bastante interessante do curso, foi a troca de experiências estrangeiras, nos quais nós podemos assistir em colocações de no máximo 15 minutos, de experiências de
autoridades dos países de Marrocos, Congo, Romênia, Senegal e outros que contribuíram bastante com as suas experiências particulares com relação não apenas ao cometimento do crime de corrupção, mas também às regras e os instrumentos que possuem de prevenção a esse delito. Então, pois bem, eu inicio fazendo a introdução que foi feita aqui nesse relatório, dizendo o seguinte, que a corrupção é um fenômeno universal e multilateral, intimamente ligado às características sociais, econômicas e políticas de cada país. A reação a esses excessos adquiriu nos últimos anos, vejo que essa reação não é uma reação a longo prazo, uma reação recente a nível mundial, que se estendeu, que se iniciou-se no mundo árabe e acabou se estendendo para a maioria dos países, especialmente se tratando de globalização. Então, se iniciou uma luta contra a corrupção para a moralização da vida pública e das relações comerciais. O enfoque do curso não foi apenas o cometimento do delito de corrupção no âmbito público, das relações políticas, etc., da administração pública, mas também na realização de negócios, de acordos bilaterais, multilaterais, no âmbito internacional e no setor privado. Então, foi tratado do fenômeno de corrupção não apenas na esfera pública, mas também no setor privado. Então, essa necessidade de discussão e de moralização da vida pública, das relações comerciais, transformou-se numa exigência política de diversos países, instigados a agir por organizações internacionais e pela sensibilidade apurada da sociedade civil. Então, esse fenômeno, essa necessidade de mudança de paradigma com relação à vida política e a celebração de negócios em nível privado, fez com que surgissem inúmeros acordos, convenções e compromissos internacionais. Então, a mudança foi enfocada no curso, num primeiro momento, dentro do aspecto internacional, né? Antes de ser vista no aspecto nacional. Então, no aspecto internacional, uma ampla tomada de consciência do fenômeno, inicialmente a partir do seu custo. Então, nós tivemos uma palestra do Banco Mundial informando que o custo do fenômeno ilícito da corrupção para o mundo custa mais de trilhões de dólares anualmente. Informaram também que investir num país corrupto custa 20% a mais do que investir num país em que não se vivencia esse fenômeno. De outra banda, aqueles países preocupados em evitar e prevenir eficazmente os delitos de corrupção em geral, eles aumentam em 400% o seu PIB. Então vejam que são dados objetivos, numéricos, que inicialmente fizeram com que suscitasse um alerta a nível internacional sobre a necessidade de prevenção e repressão em conjunto desse delito. Ao mesmo tempo, não apenas o custo, mas também a verificação de laços estreitos no cometimento desse delito com a criminalidade organizada. E aqui eu faço um parênteses, efetivamente, a criminalidade organizada está muito próxima dos delitos contra a probidade. Por quê? No Brasil, recentemente, apenas em 2012, que foi criada através da lei 12.684, de 24 de julho de 2012, que foi criado especificamente o tipo de organização criminosa. Até então existia, nós adotávamos o conceito de organização criminosa adotado pela Convenção das Nações Unidas de Palermo. E nesse conceito de organização criminosa estava ali previsto, implicitamente incluída, a necessidade de ter esse grupo criminoso ter infiltração no poder público, no poder político. Então, dentro da Convenção das Nações Unidas de Palermo, já se fazia essa vinculação do crime de organização criminosa com infiltração no poder público. Sendo assim, realmente é uma preocupação verídica a de que o delito de corrupção está intimamente ligado
a macrocriminalidade da organização criminosa. Hoje, com essa lei nova existente no âmbito interno e doméstico, existe especificamente um tipo de organização criminosa, o qual até não prevê a necessidade de infiltração do poder público. Ele traz, assim, características um pouco mais restritas, distintas do crime de quadrilha, que faz com que realmente seja um delito mais severo, um delito que exige uma repressão maior. Pois bem, voltando ao tema, fechando o parênteses. Então, a necessidade de realização desses compromissos, dessas convenções internacionais, surgiu da constatação do custo desse delito a nível mundial e dos laços estreitos desse delito com a organização criminosa, levando, depois de uma quinzena de anos, veja que não são muitos anos, a comunidade internacional a reagir buscando a adoção de um certo número de convenções, acordos, todos especializados em matéria de luta contra a corrupção, voltados tanto aos seus aspectos preventivos, mas também repressivos, tanto a nível nacional quanto a nível internacional. Dessa iniciativa, então, surgiram convenções. Vou citar algumas delas. A Convenção da OCDE, Organização da Cooperação e Desenvolvimento Econômico, de 1997, sobre a luta contra a corrupção de agentes públicos estrangeiros nas transações comerciais internacionais, com 38 países signatários, tendo entrado em vigor na França no ano de 2000. A Convenção do Conselho da Europa de Luta contra a Corrupção de 1999, com 49 países signatários, a qual entrou em vigor na França em 2008. A Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção de 2003, a qual entrou em vigor na França em 2005, com 54 países signatários, inclusive o Brasil, conhecida como a Convenção de Mérida, por ter sido assinada no país do México. Essa Convenção de Mérida foi realmente então ratificada pelo Brasil. Nós somos um país signatário, e ela foi ratificada pelo Decreto-Lei 348, de 18 de maio de 2005, e posteriormente promulgada pelo Decreto Presidencial 5687, de 31 de janeiro de 2006. É uma Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, extremamente ampla, muito detalhada, que traz não apenas conceitos de delitos que deveriam ser tidos como delitos dos países signatários, digamos assim, mas também orienta na forma de investigação, de julgamento, de condenação, de penas que devem ser aplicadas, de medidas assecuratórias para buscar os ativos que são desviados por esse delito, ou seja, é bastante ampla essa convenção. O Brasil é um país signatário dessa convenção, podendo então aplicar essas determinações legislativas no seu âmbito interno. Temos também o trabalho do GAF, o Organismo Internacional ligado ao OCDE, com 34 Estados-membros signatários, voltado a promover a luta contra a lavagem de dinheiro. Ainda há iniciativas do Banco Mundial, ações de grupos de trabalho anticorrupção criado em 2010 no âmbito do G20 e outros tantos acordos e convenções a nível internacional. Bom, esses estados que ratificaram esses acordos, esses estados signatários, no momento que eles aderiram a essas convenções internacionais, eles assumiram compromissos. Então, o primeiro compromisso, não apenas de integrar as disposições dessas convenções no seu direito interno, mas também de criar mecanismos de cooperação internacional, de recuperação de bens ou de prevenção, além de submeter a diferentes grupos de trabalho a conferências de monitoramento de cada acordo. Ou seja, houve uma preocupação abrangente, não apenas de reprimir e de prevenir o delito, mas também de resgatar os ativos perdidos e uma preocupação desses países signatários de fiscalizarem os países ou estados partes para saber se efetivamente estão cumprindo essa convenção ou estão fazendo força para tanto. Ou seja, eu achei interessante essa preocupação explícita dentro dos acordos das convenções, deles se submeterem à fiscalização, tanto para a par de um Estado fiscalizando o outro, ou de uma autoridade internacional escolhida por eles, que vai lá e fiscaliza cada Estado parte para verificar se eles estão incitando esforços para se adequar
as convenções assinadas. Também esses países signatários têm o dever de submeter ao controle de implementação de avaliações periódicas que são efetuadas geralmente sob a forma de revisão de pares, ou a avaliadores de outros estados pares que verificarão a conformidade com a situação jurídica e prática dos pares examinadas as exigências da convenção. Interessante esse ponto, eu achei muito importante ser destacado. Tanto esses países submetem essa fiscalização, que essas fiscalizações não são ilusórias, não são utópicas, elas aconteceram. Na França, em 2011, ela já foi objeto de avaliação da implementação das recomendações do GAF sobre a conformidade à Convenção Penal sobre a Corrupção do Conselho da Europa. Em 2012, também foi fiscalizada sobre a implementação da Convenção da OCDE sobre a luta contra a corrupção de agentes públicos estrangeiros nas transações comerciais internacionais. Ou seja, no âmbito criminal nós verificamos muito isso, especialmente nos delitos tributários, aqui fazendo um parente, a certeza da impunidade. No Brasil ainda temos esse fenômeno pairando na cabeça de muitos agentes de crimes, né? Eles chegam no banco de réus e chegam a confessar, mas eu tinha certeza que não ia dar nada. Então veja que nesses acordos internacionais não existe essa certeza. Uma vez aderindo ao acordo, uma vez submetendo a implementar aquelas regras dentro do seu direito doméstico, eles são fiscalizados para ver se efetivamente isso vai acontecer. Bom, tendo aderido então a essas convenções internacionais, várias respostas surgiram. Pois bem, essas convenções internacionais, elas sugerem que, como estratégia, como instrumento eficaz para efetivamente prevenir e repreender o delito de corrupção, é necessária a criação de uma autoridade autônoma, independente, exclusivamente voltada para este desiderato. É uma atitude bastante heróica e difícil de ser implementada no âmbito nacional de cada estado. Então, como resposta a isso, os estados adotaram alternativas distintas. Inicialmente, tem aqueles que foram corajosos. Certos países criaram autoridades anticorrupção. Anticorruption Authorities, ACA, independentes e voltados à prevenção da corrupção, bem assim a investigação e acusação penal em seu domínio. Ou seja, autoridades autônomas e independentes, não apenas no aspecto preventivo, aspecto que se dá através de um ensino, de uma orientação, de um apoio, mas também independente no trato da investigação, da acusação e do julgamento. Foram inovadores. Outros criaram autoridades implantadas nas chefias de Estado, vinculadas a essas chefias de Estado, para verificar suspeitas de cometimento desse delito, ou seja, não foram muito adiante. E outras ficaram ainda aquém, né? Ou seja, não criaram estruturas novas, deixando cada setor público ou privado conduzir sua própria política de prevenção e confiando às autoridades políticas e judiciárias já existentes em seus postos especializados os cuidados com a investigação, acusação e julgamento de infrações penais ligadas à corrupção. Em síntese, esses últimos não criaram órgãos independentes, apenas especializaram os órgãos já existentes responsáveis pela detecção, repressão, prevenção, condenação desses delitos. Então, ficaram aqui. A maioria dos países se restringiu, infelizmente, a esta última possibilidade. O ideal seria a criação dessa autoridade autônoma, mas ela enfrenta muitas dificuldades no âmbito interno. O que ocorreu na França? Veja que nós estamos na École Nationale de la Magistrature Française. A nossa realidade era a França. O que ocorreu na França? A França ela optou pela criação de um órgão autônomo apenas no campo da prevenção e de análise, deixando o campo
de investigação, acusação e julgamento ainda para os órgãos existentes. Então, o que ela fez? A França optou por uma separação entre organismos de prevenção da corrupção e outros de investigação e acusação. Em verdade, nas áreas de investigação e acusação e julgamento, não existem autoridades autônomas, mas serviços especializados cuja competência para tratar de crimes contra a probidade não é discutida. Então, nós muitas vezes criticamos que o Brasil gosta muito de siglas, mas eu fiquei impressionada que na França, então, pior. Então, nós temos o BCLC, que é a Brigada Central da Luta contra a Corrupção. Nós temos o Ofício Central de Repressão à Delinquência Financeira, OCGRDF, e várias outras siglas, né, de órgãos especializados justamente na prevenção do delito de corrupção a nível nacional francês. Então, isso é no aspecto de investigação, acusação e julgamento. No âmbito de prevenção e análise, surgiu o SCPC, justamente em 1993, consistente numa autoridade autônoma, cuja competência engloba essencialmente ações de prevenção e análise. O SCPC, nós temos aqui, eles trouxeram até um pequeno livrinho assim, trazendo peculiaridades do órgão. Ele possui uma estrutura interministerial, autônoma, situada ao lado do ministro da Justiça. E esse serviço, isso que eu achei muito interessante, ele é dirigido por um magistrado da ordem judiciária. Veja bem que nós temos magistrados da ordem judiciária, o Ministério Público não é um órgão independente, ligado ao Ministério da Justiça, por isso que eles fazem essa distinção magistrado da ordem judiciária, magistrado de outra ordem. Então, ele é presidido por um magistrado da ordem judiciária. Deve ser o senhor François Badi, chefe do SCPC. E composto por outros magistrados das ordens judiciária, financeira e administrativa, bem como por altos funcionários de diferentes ministérios, do interior, da justiça, entre outros. E seus membros trabalham sob sigilo profissional. Por certo, seus membros trabalham nesse campo de verificação, de reunião de informações e de análise sigilosamente. Nos termos dessa lei de 1993, o SCPC ele acaba exercendo uma dupla função. Tá? A primeira é a centralização e a exploração de informações relativas à detecção e à prevenção de fatos de corrupção. O SCPC trabalha juntamente com ministérios e outros responsáveis pela luta contra a corrupção, justiça, interior e economia desses ministérios. Então, ele faz uma síntese de informações e, com isso, traça uma tipologia dos mecanismos de fraude resultantes, publicando um relatório anual, no qual esse aqui é um exemplo desse, de 2011, no qual ele traz todas essas informações. Esse documento, por sua vez, é remetido ao primeiro-ministro e ao ministro da Justiça, podendo conter propostas ao governo, isso é uma lei de reformas legislativas, em matéria de política de prevenção da corrupção. Veja que interessante. Então, podemos dizer assim que é um órgão, mais um órgão de inteligência da chefia dos ministérios, do Ministério da Justiça e do primeiro-ministro francês. Um órgão de inteligência que atua especificamente no delito de corrupção. Essa é uma interpretação que eu faço. A segunda missão do SCPC é aconselhar as autoridades administrativas e judiciais. A lei de 29 de janeiro de 93, relativa ao SCPC, enumera essas autoridades que podem ser auxiliadas pelo SCPC. Ministros, prefeitos, chefes de controle de inspeção, temos deles, presidentes e diretores de estabelecimentos públicos de Estado e eleitos locais. O SCPC ele fornece auxílio a essas pessoas. E fornece auxílio, inclusive, às autoridades judiciárias encarregadas de julgar os processos, como eu informei. E ele fornece um apoio logístico e técnico aos juízes, sob a forma de notas técnicas encaminhadas à discussão. Nesse apoio aos juízes, há informações aqui nesse relatório que, inicialmente, logo que foi criado o SCPC, havia uma demanda maior dos juízes
acerca dos conhecimentos que eram disponibilizados pelo SCPC. Contudo, com o passar do tempo, essas demandas caíram vertiginosamente, visto que esses juízes, então, adquiriram jurisdição especializada, adquirindo familiaridade e mais conhecimento da matéria, e em si entendendo que estavam, então, satisfeitos com o conhecimento que obtinham, especificamente com o seu trabalho, não achando necessário o trabalho do SCPC. Então, o SCPC pouco auxilia a magistratura atualmente. E um terceiro papel do SCPC é de sensibilização e formação das pessoas a fim de evitar o cometimento do crime de corrupção. Então, esse serviço é conduzido a empresas francesas, públicas e privadas, de ações de sensibilização, notadamente no campo de protocolos de troca de informações, participação de grupos de trabalho e também ajuda a elaboração de códigos. Essas ações são igualmente levadas a grandes escolas e universidades francesas, como a Escola Nacional da Magistratura Francesa, sendo eu, o Alexandre e os demais colegas exemplos dessa sensibilização e formação de pessoas exercida pelo SCPC. Tá? E ainda nós temos no plano internacional, o SCPC, ele é um ator, assim, em primeiro plano na França, que auxilia no plano internacional a elaboração desses acordos, buscando instrumentos efetivos de prevenção e repressão da corrupção. Eu poderia elencar então aqui, eles fazem um quadro enumerativo das funções deles, tanto no quadro nacional quanto internacional. Então, nacional restringe a centralização de informações, respostas a demandas de autoridades administrativas e judiciárias, proposições aos governantes, em sua maioria, como eu disse, de reformas legislativas, e formação de pessoas nas escolas específicas, universidades, e sensibilização de estabelecimentos financeiros, ele cita aqui o MEDEF e o TRACFAN, que são órgãos destinados à repressão desse delito no âmbito financeiro, de lavagem de dinheiro, e sensibilização de setores públicos, coletividades territoriais e agentes públicos. No quadro internacional, o SCPC ele atua dentro dessas organizações internacionais, no Conselho da Europa, na ONU, na OCDE, no G20, na União Europeia e na cooperação em cooperações bilaterais com estados estrangeiros também. Então, numa breve síntese, esses são os papéis do SCPC e a estrutura desse órgão. Pois bem, nesse relatório, retratando um pouco do perfil de todo francês, que todo francês, muitos dizem que os franceses são pessimistas. Eu já diria que os franceses são realistas, né? Porque eles vivem fazendo uma autocrítica de tudo que eles criam, que eles inventam, que eles implementam. Talvez seja por isso que eles são tão bons no vinho, na culinária, na moda, dentre outros tantos, né? Então, são pessoas que se preocupam em se aperfeiçoar. Não ficam na mesmice, procuram sempre melhorar. Traçando essa característica, eu informo que eles também autocriticaram a existência nos moldes atuais do SCPC. Dizem que a existência, eles começam falando o seguinte: a existência de um serviço encarregado de prevenção da corrupção, o SCPC, é incontestavelmente um ponto positivo, notadamente no plano internacional. Para a França, é uma propaganda muito boa de que eles estão preparados para negociar sem cometer o delito de corrupção. Né? Que, veja bem, eles têm até um órgão autônomo e ministerial encarregado disso. Né? É uma boa propaganda. Todavia, suas atribuições e poderes definidos precipitadamente há 20 anos, em 93, foram parcialmente censurados pelo Conselho Constitucional e jamais revisados, não tendo sido adaptados às necessidades atuais de prevenção da corrupção, seja no âmbito público e privado, seja no âmbito nacional e internacional. Em seu relatório de atividade de 2010, o SCPC ele traz todo ano um relatório de atividades. Ele requereu formalmente uma reformulação da lei de 93, tornada obsoleta
e uma reforma em profundidade dos meios de ação e da autonomia do seu serviço original, para capacitá-lo a preencher corretamente suas missões a serviço do interesse geral. Né? Tanto que o SCPC foi submetido àquelas fiscalizações dos Estados partes em razão das convenções que ele assinou. Por exemplo, o Serviço de Transparência Internacional da França, que é esse serviço aqui, ele fiscalizou o SCPC e ele entendeu que atualmente os instrumentos materiais, financeiros e humanos postos à disposição do SCPC são dérisoires, são ridículos. Apesar das recomendações gerais indicarem que o SCPC deve ser dotado de meios de investigação mais capacitados. Então, outro serviço também, a Convenção das Nações Unidas também fiscalizou o SCPC em 2011 e disse que as autoridades francesas precisam estudar a possibilidade de permitir um dos aspectos que eles viram que ele está obsoleto e ainda precisa estudar a possibilidade de toda pessoa física ou jurídica na França de comunicar ao SCPC a ocorrência ainda que suspeita de infração de corrupção, permitindo a manutenção do anonimato. Ou seja, diz que o SCPC não está adequado mais à sua função e traz como uma das dicas a possibilidade de ele ser um serviço de centralização de denúncias anônimas de suspeitas do cometimento de delito de corrupção. E em 2011, a Inspeção Geral de Finanças redigiu também uma recomendação, sublinhando a necessidade de efetuar de maneira regular o balanço do dispositivo nacional de luta contra a corrupção e preconizando que para uma política coordenada sob a égide do primeiro-ministro é necessário que a SCPC seja dotado de meios necessários ao cumprimento de sua missão. Ou seja, sendo um órgão interministerial autônomo situado ao lado do primeiro-ministro, do ministro da Justiça, ele precisa ser um órgão melhor aparelhado. Pois bem, o SCPC entende que para ele ser efetivamente eficaz, ele não pode se restringir ao campo de reunião de informações e de análise. Ele também deve ser mais efetivo no campo da investigação, da acusação e do julgamento. Porque deve dotar a investigação no campo desse delito de pessoas que possuem um conhecimento técnico específico mais apurado. E atualmente, como disse ali, o Conselho Constitucional da França disse que o SCPC não tem poderes para isso e não pode interferir nas investigações, tornando nulas investigações que sejam capitaneadas pelo SCPC. Então, digamos assim, não há necessidade de ser capitaneada, mas que seja um auxílio mais efetivo, que os atos de investigação do SCPC reunidos a outro conjunto probatório possam servir sim para alcançar até uma condenação. Caso reunidos a um outro conjunto probatório, sujeito à jurisdição. Aí teria que estudar um pouco mais do direito constitucional francês, direito penal francês. Quem sabe se o SCPC, na reunião de elementos probatórios para investigação e posterior julgamento de crime e condenação, submeter-se à criação desse elemento de prova ao princípio ampla defesa do contraditório, talvez valesse como elemento válido dentro desse conjunto. Ou seja, o SCPC, ele quer mudar o paradigma que hoje ele exerce e ser mais efetivo, não apenas de sensibilização, de orientação, de ajuda, mas de órgão mais interventor nessa luta contra a corrupção. Pois bem, traçado esse perfil inicial desse órgão tão importante no curso lá assistido, eu vou ingressar especificamente no campo da tipificação legal dos delitos de corrupção previsto na legislação penal francesa. Justamente pelo meu conhecimento na área penal, pela minha atuação diária nesse campo, eu achei interessante enfocar mais especificamente os delitos e deixar um pouco de lado informações que já foram trazidas pelo colega Alexandre. Então, inicio falando o seguinte: de acordo com o SCPC, o conceito de corrupção ativa
consiste na situação na qual a pessoa física ou jurídica propõe, oferece bens, promessas ou vantagens quaisquer a outra pessoa para que ela faça, retarde ou abstenha-se de fazer um ato de sua função. Veja, e eu não posso passar despercebido esse ponto. Eu falei que o conceito de corrupção ativa para esse Serviço Central de Corrupção engloba não apenas como agente, sujeito ativo do delito a pessoa física, mas também a pessoa jurídica. E isto é uma grande inovação do direito nacional francês, apesar de não ter visto ainda especificamente essa inovação no âmbito do Código Penal francês, mas já está previsto na Convenção das Nações Unidas, dentre outras convenções, a necessidade de penalização da pessoa jurídica. Vejamos aqui. A personne morale, que eles dizem, a pessoa jurídica. Bom, está aqui também, nessa convenção de mérita, essa preocupação, e aqui inicia-se, então, eu inicio falando do delito de corrupção ativa, incluindo como agente, não apenas a pessoa física, mas também a pessoa jurídica. Comete, por outro lado, também o delito de corrupção ativa, o corruptor que cede às solicitações do corrompido, ou também conhecido como corruptor passivo, pessoa pública ou privada que solicita uma contraparte a fim de fazer ou deixar de fazer um ato de sua função. Então, esse é o conceito inicial com essa eficácia. Especificamente, no artigo 433, a linha 1 do Código Penal francês, está previsto o seguinte tipo, o texto para a corrupção ativa de agentes públicos: propor ou fornecer vantagem ao agente público por terceiro. Corrupção ativa de agentes públicos. O Código Penal francês ele é mais abrangente que o Código Penal brasileiro, porque ele traça também o delito de corrupção ativa do agente judiciário e o delito de corrupção ativa privado. Veja que grande evolução. No Brasil, nós tratamos de corrupção apenas no nível público. Não existe o delito de corrupção que não seja contra a administração pública. Na França, existe o delito de corrupção ativa privada. Delito de corrupção ativa privada. Texto: propor ou fornecer vantagem à pessoa no exercício de uma atividade profissional ou social, genericamente falando. Por isso que eu falei, a preocupação a nível internacional e já no quadro nacional francês é de prevenir e repreender esse crime, não apenas no âmbito público, mas também no privado. Ou seja, realmente uma mudança de paradigma, uma mudança de entendimento acerca da forma como as pessoas devem se relacionar, negociar e tratar. Né? Então, não apenas eles enxergam como vítima desse delito a administração pública, sempre mais em defesa, sempre mais exposta, nós também, no particular. Mas também no particular, e não apenas em nível nacional, mas também internacional. E traz um conceito específico de corrupção ativa do agente judiciário: propor ou fornecer vantagem ao mediador ou conciliador. E faço aqui já imediatamente um comparativo com o direito penal brasileiro, o qual prevê um tipo de corrupção passiva nos seguintes termos. Não, desculpa, eu estou falando do ativo, nos seguintes termos: oferecer ou prometer vantagem indevida, veja um elemento normativo do tipo, a necessidade da vantagem ser indevida, se ela for devida, a conduta é típica, a um funcionário público para determiná-lo a praticar ou omitir ou retardar ato de ofício. Então, nós temos aqui um dolo específico, para que ele faça aquilo. Ou o crime é instantâneo, ele ocorre com simples oferecimento ou promessa da vantagem, que deve ser indevida,
e não exige que ele faça ou deixe de fazer aquele ato, o funcionário público. Se ele fizer, ainda temos a previsão do parágrafo único, a pena é aumentada de 1/3. Se, em razão da vantagem ou promessa, o funcionário retarda ou omite o ato, se realmente ele faz. Mas, veja que o nosso delito de corrupção ativa, ele é mais restrito que o delito de corrupção ativa nos moldes entabulados no Código Penal francês. Lá, basta propor ou fornecer vantagem a um agente público por terceiro. A vantagem aqui não precisa ser devida ou indevida, não existe esse elemento normativo do tipo, e não necessariamente existe esse grau específico, que seja para fazer ou deixar de fazer algo que esteja dentro do seu ofício. Não há essa exigência também. O interessante dessa previsão legal é que ela efetivamente analisa a finalidade da prescrição. A prescrição, ela pune a pessoa que dorme, que não age, o omisso, e ela privilegia o agente suspeito do cometimento daquele delito, que não fica eternamente sob a égide de uma possível investigação. Então, se passado um tempo não se toma nenhuma iniciativa, a pessoa não tem mais o direito de ser investigada por ter ocorrido a prescrição do fato típico. Todavia, em se tratando de um delito tão específico, cometido às escuras, como eu falei anteriormente, se não houver um intermediário, se não houver uma pessoa que esteja acompanhando o cometimento daquele delito silenciosamente para depois trazer às autoridades públicas, e se os interventores, os agentes, tanto corruptor quanto corrompidos, forem pessoas muito espertas em cometerem um delito perfeito, nunca ninguém vai saber. E o delito vai prescrever. Na França, não interessa quando que ocorreu o fato. Aqui no Brasil, o termo inicial de contagem do prazo prescricional é a ocorrência do fato típico. Na França, não é. O termo inicial de contagem do prazo prescricional é o conhecimento da ocorrência daquele fato típico pela autoridade pública. Uma grande evolução que deveria ser inserida dentro do nosso ordenamento jurídico nacional, e se o for, será louvável. Será louvável, será um grande caminho de evolução na prevenção e na repressão desse delito. Traço ainda, finalmente, alguns aspectos acerca dos instrumentos de investigação. Nós tivemos uma palestra na qual estiveram presentes uma procureure, uma procuradora, representante do Ministério Público, uma magistrada e uma delegada. Interessante, não quero fazer uma defesa das mulheres, mas eram 3 mulheres poderosas, muito competentes, e que mostraram como é que elas estão lá no fronte na repressão desse delito, né? E elas fizeram menção justamente aos mecanismos de investigação que a França possui, que são a vigilância, a infiltração e a escuta telefônica. Vejam que o Brasil não está atrás. Nós todos temos acesso a esses instrumentos. E eu, atuante na área criminal, de fazermos uso desses instrumentos de captação de elementos de prova. Então, nesse aspecto, nós não estamos atrás, né? E devo aqui, genericamente, fazer menção ao caso do mensalão, né? Lá na França, o mensalão ainda estava sendo julgado quando nós estávamos lá. Eles já fizeram menção ao caso do mensalão. Ou seja, o mensalão foi uma propaganda a nível mundial do Brasil. Inclusive, reservadamente, ao final de uma palestra, eu tive a oportunidade de falar com o Sr. François Darty, e disse que na condição de magistrada brasileira me sentia orgulhosa nesse momento de o Brasil estar submetendo a julgamento pessoas, autoridades próximas ao presidente da República à época, pelo cometimento de crimes de improbidade, crimes contra a ética, contra a moral, crimes dentro desse perfil, né? E que o Brasil, então, demonstrava um passo adiante no enfrentamento dessa questão e um pouquinho de ausência de receio de enfrentar essa circunstância. E aqui o interessante é o seguinte: no meu dia a dia, de réis, magistrados de primeiro grau, né, eu trato pessoas que não têm
não tem uma competência específica para julgamento, a competência dos tribunais regionais superiores, não. O trato é que o funcionário público, né, no cometimento desse delito. Na sua grande maioria, os fatos típicos submetidos a julgamento por um magistrado, no campo dos delitos de corrupção, são fatos típicos consumados. Não tem sido frequente no Brasil, e isso merece sim uma evolução, e acredito que um serviço especializado e autônomo para essa finalidade auxiliará. Não é comum a investigação de delitos dessa natureza em andamento. Então, esses institutos da vigilância, da infiltração, da escuta telefônica, são pouco utilizados, pelo menos na esfera de primeiro grau, para a investigação, o julgamento e condenação desses delitos de corrupção. Nós tratamos, infelizmente, apenas do delito já consumado. E a prova é muito difícil. Porque nesses delitos em que são cometidos, em sua grande maioria, entre duas pessoas, são, como eu disse, delitos cometidos às escuras que não tem muita possibilidade de reunião de elementos probatórios. Acaba ficando a palavra de um contra de outro. E outros elementos que circundam a obtenção da vantagem devida, ou seja, a circulação de ativos a maior do que a pessoa percebe de proventos, ou coisas nesse sentido. Então, nós realmente temos que evoluir em matéria de investigação e condenação desse delito. E eu acho, concluindo sim, que se o Brasil tiver a coragem de instituir um serviço autônomo, específico voltado à prevenção e repressão do delito de corrupção, isso será alcançado com maior facilidade. Então, são essas as contribuições que eu tinha a trazer aos colegas. Eu agradeço mais uma vez ao colega Ricardo Chimenete a oportunidade. Peço desculpas por ter talvez enfrentado com mais superficialidade algum tema, mas o tempo não me permitiu. E, com certeza, apesar do meu conhecimento de francês, muitas coisas passaram despercebidas. Você deve ter falado alguma coisa e eu não entendi outra. Mas foi um grande prazer ter participado. Mais uma vez agradeço a oportunidade. Cristina, a Infam te agradece por essa imensa colaboração e pretendemos deixar essa videoaula no ar. Queremos difundir esses mecanismos, a exemplo do SCPC, para que nossos parlamentares possam criar instrumentos similares. Quem sabe um órgão de cooperação de magistrados instituído junto a um órgão central que temos hoje, que é o Conselho Nacional de Justiça, que serve muito não só como órgão de fiscalização, mas como órgão de apoio. Uma coisa que seja bastante objetiva e que possa nos auxiliar em termos de perícias, um corpo técnico especializado para investigações financeiras e outros problemas que enfrentamos aí no dia a dia das nossas atividades. Pedimos que os colegas também comuniquem as dificuldades. A gente pode, por intermédio da Infam, tentar ajudar por meio de difusão de conhecimento, podemos servir de ponte aí para os contatos necessários à realização de um trabalho aprimorado. A gente tem notado a necessidade de uma postura proativa hoje dos magistrados entre as responsabilidades que temos assumido até em decorrência da Constituição de 88, e por isso essas pontes com órgãos como a Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Ativos Financeiros, a ENCLA, o GENECOC, que é o Grupo Nacional de Combate ao Crime Organizado. Temos diversos entes hoje que podem contribuir para o aprimoramento do nosso trabalho, sobretudo na luta contra a corrupção. A exemplo dessa questão da denúncia anônima, que a alguns causa uma estranheza enorme, isso de fato não pode ser visto como novidade. O próprio artigo 13 da Convenção de Mérida já prevê a denúncia anônima, autoriza. Nós não podemos exigir do nosso cidadão comum. Se nós temos medo quando surgem ameaças e buscamos cursos de segurança, estratégias de segurança,
o que fazer o cidadão comum, que não conta com qualquer aparato estatal, não que contemos com muito, mas alguma coisa a gente tem acesso, como exigir dele uma postura de uma coragem extrema, de expor o rosto, seja na forma de denúncia ou mesmo de delação de pessoas. A gente tem que compreender essa necessidade. Naturalmente, essa denúncia anônima ela deve ser vista apenas como elemento para uma investigação preliminar, e fica a sugestão, vi que a colega Cristina também tem aqui precedentes em mãos, do habeas corpus 106.664 do Supremo Tribunal Federal. Esse HC 106.664 trata de forma muito clara a possibilidade, sim, de utilizarmos uma denúncia anônima, não como objeto para uma persecução penal, mas sim como elemento para uma investigação preliminar que possa levar a outros dados que permitem uma apuração criminal. Agradeço demais, tenho certeza que acrescentou muito a todos nós, e em breve essa videoaula estará disponível para ser revista por todos que participaram com a gente, e também para a verificação dos outros colegas que muito poderão aqui aprender com esse conhecimento. Muito obrigado mais uma vez. Obrigada.